Hoje eu confesso que estou um pouquinho nervoso aqui para falar para pessoas que vão estar me avaliando aqui, e confesso que o nervoso é um pouquinho mais do que das pregações comuns para ovelhas comuns, mas vamos deixar na mão de Deus. E aproveitando que nós estamos aqui para nos preparar para a obra, estamos aqui fazendo a nossa graduação em teologia, para que a gente tenha mais entendimento para servir a Deus, mais sabedoria, mais entendimento. Então eu escolhi um texto que fala o que nós precisamos para sermos um obreiro aprovado. Porque eu entendo que nós estamos aqui sendo preparados na palavra, estudando teologia, técnicas de pregação e tudo que a teologia oferece. Temos que ter uma vida santa, temos que ser pessoas que não tenham uma vida continuamente pecadora, já que você vai estar no centro da atenção de irmãos na igreja. Então nós temos que ter a nossa vida exemplar para que nós sejamos um obreiro aprovado. Mas eu queria que vocês entendessem que toda essa preparação que nós estamos tendo aqui, isso não vai nos aprovar em nada. Nós estamos tendo aqui preparados, mas quem vai nos aprovar é Deus. Ele que vai nos aprovar. Então eu entendo que isso aqui é um dos vestibulares mais difíceis que tem, porque nós não passamos nesse vestibular por chutando as questões. Nós não passamos nesse vestibular aqui arranjando, comprando gabarito, porque o Deus que nós servimos é um Deus de justiça, é um Deus verdadeiro, é um Deus que quer que nós sejamos completos, verdadeiros, nos servir a Ele. Amém? Amém. Então o texto que nós vamos ler está em 2 Timóteo 2, versículo 15. Eu vou me antecipar aqui, os irmãos localizem aí para me acompanhar. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, como eu falei, que isso aqui não é um vestibular secular, não é um vestibular comum. Nós temos que ter vários requisitos para que a gente esteja aprovado diante de Deus. E se eu fosse falar de todos os quesitos que nós precisamos ter consciência e estar preparados para que Deus nos aprove como obreiros, nós iríamos passar aqui vários dias aqui falando aqui. Mas eu vou me deter aqui em apenas 4, que fala sobre o chamado, que fala sobre a preparação e que fala sobre a soberba, o orgulho que nos faz cair, e fala também do ponto mais importante, que vai ser a última parte que nós vamos lidar, do fazer a vontade de Deus. Porque eu entendo que primeiro existe um chamado, depois vem a preparação. Segundo, você preparado não pode se achar o cara, não pode se achar que você é que faz as coisas, porque o orgulho derruba, o orgulho te joga para baixo. E se você conseguir driblar esse terceiro ponto, tá? E no quarto conseguir servir a Deus, fazendo a vontade dele, com certeza nós vamos ser um obreiro aprovado por Deus, não por homem, por Deus. Amém? Então, o primeiro item que nós vamos tratar é a certeza do chamado, né? E eu baseio essa parte em Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5. Diz assim:
Antes que eu fosse formado no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Amados, todos nós temos um chamado. O Senhor quer usar a todos nós, e nós temos que estar preparados para isso, para quando Ele chamar, nós atendermos a voz dEle. Ele quer chamar a todos. Não pense em você, que você está no banco da igreja, você não vai servir na igreja fazendo alguma coisa, porque você talvez se acha incapaz, ou então se acha que você não é para aquilo. Deus quer te usar. Deus te chamou para usar, principalmente para ser profeta, para proclamar a palavra do Senhor às nações, para levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Esse é o principal chamado de todos nós, sermos profetas de Deus. Então, nós todos somos chamados por Ele. Precisamos, simplesmente, quando Ele nos chamar, estarmos atentos e falar: eis-me aqui. Mas, quando Ele nos chama, vem o tremor na perna, vem aquela dúvida de achar que nós não temos capacidade para exercer aquela tarefa que nos foi dada, ou exercer aquele cargo que o pastor quer que a gente exerça na igreja, porque a gente se acha incapaz, não conhece, não sabe como agir, né? E eu quero te dizer, meu amado, que quando Deus chama, Ele te capacita. Quando Deus chama, Ele te prepara. Quando Deus chama, Ele diz como é que você deve andar, como é que você deve se portar. Poderemos ver isso também em Jeremias capítulo 1, do versículo 6 até o 9, que diz assim: então disse eu, Jeremias falando: ah, Senhor, eis que ainda não sei falar, porque sou menino. Mas o Senhor respondeu: não digas sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou na boca de Jeremias, e disse o Senhor: eis que te ponho as minhas palavras na tua boca. Então nós vemos aqui que Jeremias se achava um menino, se achava incapaz de servir a Deus, e Deus chamou, disse que ele não tem preocupação com nada, porque Ele estaria com ele, que ele não temesse nada, porque mal nenhum aconteceria com ele, porque o Senhor estaria com ele. E também o capacitou para falar, para pregar aquilo que ele queria que fizesse. Tocou na boca dele, e ali ele colocou as palavras de Deus na boca de Jeremias. Assim nós podemos também fazer. Deus pode fazer conosco também, colocar a palavra dele na nossa boca, no nosso coração, para que a gente vá e sirva a Ele e faça exatamente o que Ele quer. Mas, a partir desse ponto, que a gente foi chamado, que a gente já está preparado, já está na obra servindo a Ele, nós não podemos deixar que a soberba chegue até o nosso coração. Nós não podemos achar que nós somos o cara, que nós fazemos tudo, e a partir desse momento nós esquecemos de Deus. Porque eu faço, eu oro e acontece, porque eu sou assim, porque eu consigo, porque eu sou... Não, não é isso. A partir do momento que o orgulho chega no teu coração, que a soberba chega no teu coração, meu amado, tenha certeza de uma coisa: em breve você vai cair. Você vai cair, tá? Aqui em Jeremias 16, Provérbios 16, 18, diz assim: que a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Talvez na igreja em que nós congregamos, servimos, somos membros, ou talvez já estamos trabalhando na obra, talvez você seja habilidoso, talentoso para servir o Senhor, e alguém a ver pode até chegar com você e te elogiar,
da forma que você prega, da forma que você faz. Muito cuidado para que a soberba não chegue ao teu coração. Nesse momento te esvazia, te humilha diante de Deus, e Deus vai te usar mais ainda, mais ainda. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pensei de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? E o último ponto aqui para fechar é fazer a vontade de Deus. Esse ponto eu acho que é o mais difícil de todos. Depois que nós passarmos por toda essa sequência, esse é o ponto mais difícil, porque fazer a vontade de Deus não é fácil. A gente sabe qual é a vontade de Deus, ouve a vontade de Deus, Deus nos fala qual é a vontade dele, mas muitas das vezes nós fazemos totalmente diferente, entendeu? E aí nós não vamos estar fazendo a vontade dele. Deus fala aqui em Atos 13:22, diz assim, a parte B, né? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nós temos que fazer toda a vontade de Deus, porque senão Deus tira o espírito dele da nossa vida. Entendeu? Se formos observar a vida de Saul, no capítulo 10 de 1 Samuel, Deus se agrada de Saul e chama ele e unge ele rei. Mas a partir do capítulo 16, a gente vê que a queda de Saul é precedente porque ele não faz a vontade de Deus. Deus manda que ele vá até os amalequitas e destrua tudo daquele povo. E Saul o que é que faz? Preserva a vida do rei, traz os gados para que faça sacrifícios ao Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor. A partir daí, o Senhor tirou o espírito dele. E ele começa a se desesperar porque o reinado ele já havia perdido. Porque Deus já não se agrada mais, não se agrada mais dele. Então, meus amados, esses pontos é interessante porque eu venha observar e venha ter uma vida totalmente voltada para Deus, para fazer a vontade dele, para que nós tenhamos um coração segundo a vontade de Deus, para a gente fazer tudo conforme ele nos manda, para que verdadeiramente nós sejamos um obreiro aprovado. E aqui vai a minha pergunta: será se nós estamos fazendo a vontade de Deus na nossa igreja? Será se a nossa vida que nós levamos hoje é uma vida que agrada a Deus? Será que nós estamos preenchendo todos os requisitos que Deus nos manda para que nós sejamos, no momento da prova do vestibular, aprovados por Deus? Faça essa reflexão, você, curve a sua cabeça e ore e converse com Deus e veja o que ainda falta fazer, veja o que está fazendo de errado e mude a sua vida a partir de hoje. Muito obrigado.